Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa De Gênesis à Psicanálise, onde nós conversamos sobre temas bíblicos à luz ou com a ajuda da psicanálise e seus conceitos, e também sobre psicanálise com a ajuda à luz de textos bíblicos. E no episódio de hoje nós vamos conversar a partir de um versículo que está no livro de Gênesis, capítulo 2, especificamente o verso 18, que diz o seguinte: Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse texto tem uma infinidade de lições para ensinar. A começar pelo fato de que Deus faz uma avaliação de sua criação do homem a partir de critérios que nós precisamos compreender. O texto de Gênesis capítulo 1 insiste numa repetição que certamente você conhece bem. Viu Deus que era bom, 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 viu Deus que era tudo muito bom. Quando começa o capítulo 2, no verso 18 se diz: não é bom. Numa mudança brusca de ritmo, mas também de qualidade, de critério, de avaliação, de conceito. Não é bom que o homem esteja só. O que é que faz com que a gente faça avaliações? O que é que nos permite a avaliação? Em geral, é a comparação. Você pode dizer que algo não é bom porque você tem uma referência prévia de alguma coisa da mesma ordem, da mesma categoria, que para o seu juízo pode ser considerada boa. Então eu digo que um restaurante não é bom porque já fui em restaurantes e sei qual é ou quais são os critérios que fazem um restaurante bom. Eu posso dizer que um hotel não é bom porque já fiquei hospedado em hotéis que eu considero bons. Se você não tem critérios de avaliação, você não pode avaliar. O que é que leva a Deus a dizer não é bom? Uma comparação. Qual comparação? A comparação daquele homem criado naquele momento isoladamente com a própria referência daquela criação que é Deus em si mesmo. E como nós já falamos aqui em episódios anteriores, o Deus criador é o Deus que em si mesmo é uma comunhão, é uma família, é um relacionamento. Então, se ele fez esse homem para ser sua imagem e semelhança, não é bom que ele esteja só. Mas aí vem na sequência o que é a lição mais importante para a nossa conversa aqui hoje. Porque Deus vai dizer: far-lhe-ei ou farei para ele uma auxiliadora idônea, ou que lhe corresponda. As traduções são variadas dessa expressão. Na verdade, são duas palavras no hebraico. A primeira é bastante simples de traduzir e, em geral, as Bíblias traduzem essa primeira palavra com muita similaridade. Auxiliadora, ajudadora. A palavra significa literalmente alguém que ajuda. Então eu farei para ele alguém que o ajude, que colabore com ele, que seja parceira nas tarefas, nas atividades, no fazer daquele contexto da criação, de cuidar e guardar, como era a atividade do homem naquele momento inicial do jardim. Mas a segunda palavra é uma palavra de tradução mais complexa. E aí você vai encontrar inúmeras traduções diferentes dessa palavra, que é uma palavra que indica como ideia, como conceito, alguma coisa que está à sua frente, diante de você. Então, farei para ele uma ajudadora que esteja diante dele, à vista dele. Mas essa palavra também significa algo que corresponde, como num espelhamento. Alguém que está diante de mim e que se identifica comigo. Então não é só alguém que está à minha vista, é alguém que eu reconheço nesse estar diante de mim como alguém que me corresponde. Alguém que de alguma maneira faz menção a mim sem ser idêntico a mim. Por isso a ideia de correspondente. Alguém que está diante de mim, mas que não é igual a mim,
mas que faz sentido para mim. Quando você vai para uma análise etimológica da palavra, e aqui vale lembrar, sem querer cansar você com isso, que o hebraico é uma língua cujas letras funcionam como pictogramas. São desenhos, não é? São expressões de conceito em si mesmas. Cada letra é também uma expressão de conceito. Quando você vai fazer uma análise dessa palavra que é usada em Gênesis 2,18, você descobre que ela tem 5 consoantes que significam mão, ou na palma da mão, algo que está na palma da mão, semente, orgulho ou prazer ou imponência, porta ou caminho, a quarta consoante pode indicar a ideia de porta ou de caminho, e a quinta a ideia de vida. Então, numa tradução que acompanha os pictogramas escolhidos na composição dessa palavra, você poderia dizer que essa mulher, além de ser uma ajudadora, é alguém em quem é possível semear com a mão que semeia, orgulhosamente, prazerosamente, essa semente que fará o caminho da vida. Olha que poesia, que profundidade, não é? A mão que semeia prazerosamente no caminho da vida. É o modo como eu gosto de traduzir etimologicamente essa palavra. Por quê? Porque aí nós vamos chegar a um conceito fundamental para o entendimento de Gênesis 2,18. Que a mulher não é apenas uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que vai dividir tarefa, mas é também alguém sexualmente compatível. Se eu fosse traduzir numa Bíblia Gênesis 2,18, eu traduziria dessa maneira: farei para ele alguém que lhe ajude e que seja compatível sexualmente com ele, né? Far-lhe-ei uma ajudadora sexualmente compatível. Porque é exatamente esse o sentido mais profundo do texto. A ideia de que essa mulher não é só uma colega de trabalho, mas é alguém com quem esse homem vai travar um relacionamento em todas as dimensões possíveis da vida humana, inclusive a física sexual. Por isso, a ideia de prazer que está contida nessa palavra, de alguma coisa que é da ordem do orgulho, não do orgulho como um desvio de conduta, diferente da humildade, mas aquele orgulho que a gente usa, né, para dizer que uma pessoa está satisfeita, teve um gozo com a sua realização, está com o peito cheio, uma satisfação efusiva, uma imponência, não é? Bem na ideia mesmo de algo ereto, de algo que funciona. Tanto que essa letra, que indica a ideia de orgulho, ela também indica, numa linguagem mais literalista, numa forma mais literalista de compreensão, a ideia de um animal imponente, como um camelo, né? Que anda imponente, que é alto, que tem o seu pescoço ereto. A ideia de que alguma coisa ali canaliza na direção do prazer, da satisfação, do gozo. Então o que é legal aqui? É legal que Gênesis, quando apresenta o conceito mulher, o apresenta de forma bipartida ou duplamente significativa. De um lado, essa ajudadora, auxiliadora, companheira, que divide atribuições, não é? Ombro a ombro, mas de outro lado, essa pessoa sexualmente compatível, não é? Correspondente, que fica diante de mim e é como eu, embora não idêntica a mim, e me completa, e que eu posso semear nela com a palma da mão essa semente prazerosa no caminho da vida. Aqui
a gente entende a insistência de Freud em defender a tese de que dentre as pulsões de vida estão as pulsões sexuais e que o objeto óbvio da pulsão sexual masculina é o corpo feminino, porque há uma complementariedade, há uma completude aqui. Então, tanto do ponto de vista bíblico, teológico, quanto do ponto de vista psicanalítico, ao homem corresponde a mulher e a mulher corresponde ao homem. Por uma questão de preservação da vida, Freud coloca as pulsões de vida, as pulsões sexuais de um lado e as pulsões de autopreservação do outro, como pulsões a serviço da vida, da manutenção da vida, da perpetuação da vida e também do prazer da vida. E essa insistência freudiana, ela faz muito sentido também do ponto de vista da compreensão do complexo de Édipo. Porque no complexo de Édipo você terá o menino permanentemente interessado por essa mãe, objeto de satisfação plena, se identificará com o pai, temerá a ameaça da castração e depois renunciará ao afeto, ao amor por essa mãe, esse amor psíquico, em nome de buscar uma mulher análoga. E a menina, originalmente interessada por essa mãe, esse objeto de satisfação, vai deslocar esse interesse pela figura do pai, de modo a ansiar por isso que falta tanto a ela quanto à mãe, que é o falo como símbolo. E à medida em que esse anseio lhe é profundo, forte, ela vai fantasiar com a ideia de dar um filho para esse pai, filho esse que ela vai ter com uma figura análoga ao pai, em algum sentido dessa analogia, dessa comparação. Enfim, a questão da sexualidade aqui, ela atinge esse nível da complementariedade, da correspondência entre o homem e a mulher. Razão pela qual Freud vai avançar nesse tema através de uma reflexão sobre o que ele vai chamar de as perversões sexuais. Porque qual que é a ideia de Freud? A ideia de Freud é, se ao homem corresponde a mulher corresponde ao homem, e há uma correspondência em função dos corpos que são sexualmente compatíveis, o corpo do homem demanda pulsionalmente o corpo da mulher, ainda que no caminho, a gente já falou sobre isso aqui, essa pulsão possa sofrer vicissitudes, desvios, mudanças, e o corpo da mulher pede o corpo do homem, tudo que de alguma maneira desvia desse objeto pode ser colocado na conta da perversão. Freud chega até a ser um tanto quanto exagerado, alguém poderia dizer, porque no âmbito das perversões sexuais ele chega a considerar o próprio beijo. Por quê? Porque ele diz que o beijo não tem função sexual. A função do beijo é uma função que indica um tipo de prazer, vamos dizer, substitutivo, deslocado, não é próprio do aparelho. Mas, obviamente, quando ele fala das perversões sexuais propriamente ditas, ele não está se referindo só a essa questão do aparelho e do que no corpo é diretamente sexual ou não, mas do que corrobora e do que atenta contra essa correspondência e essa compatibilidade. Então, quais são as 5 perversões que Freud descreve? Ele fala que a perversão é uma não observância. A perversão sexual é diferente da perversão que Lacan depois vai descrever de forma muito mais subjetiva e muito mais profunda. Mas a perversão sexual em Freud é a não observância,
é a recusa, a rejeição de determinadas barreiras que deveriam ser observadas e obedecidas, né? Barreiras que deveriam ser aceitas como limite. Primeiro, a rejeição ou a recusa da barreira da espécie. É incrível, né? Como Freud já falava sobre isso, né? Pessoas que não observam a barreira da espécie e acabam mantendo algum tipo de vínculo sexual, de exercício sexual e obtendo disso até algum prazer sexual com criatura de outra espécie, né? Então essa é a primeira barreira que precisa ser observada e que na perversão não é observada. A segunda barreira que não é observada no conjunto das perversões sexuais é a barreira do gênero. E aqui nós estamos no nosso texto e no nosso ambiente aqui do texto. Por quê? Porque se não há compatibilidade, então é perversão, porque não corresponde à demanda da vida e da natureza. É uma questão de uma satisfação deslocada, substitutiva. O objeto pulsional, no caminho pulsional, no caminho da libido, sofreu uma inversão, como Freud chamava. E ao invés do corpo correspondente e compatível, vem o corpo igual, idêntico, que não complementa, que não corresponde nesse sentido, que não permite o semear, esse lançar a semente, como quem lança a semente com as mãos na porta e no caminho da vida, né? Prazerosamente. Não permite isso. Terceira barreira que as perversões sexuais não respeitam é a barreira da consanguinidade. Da consanguinidade. Então, o tabu do não se apropriar das mulheres da própria família, né? Do próprio clã. Então, a mãe está vetada, a irmã está vetada, o irmão, o pai, não é? Há um veto nessas relações porque elas não correspondem nesse projeto natural da vida, não há uma compatibilidade aqui. Quarto tipo de perversão, a não observância dos limites ou da barreira da repugnância. Aqui eu nem vou gastar tempo falando sobre isso porque acho que não é nem adequado. Mas há pessoas que não obedecem limites de repugnância naquilo que é de ordem sexual. Envolvem excrementos, envolvem fezes, urina e outras substâncias, se é que eu posso me referir assim, que deveriam ser recusadas pela resposta do nojo, da indisposição, mas no contexto dessas perversões isso simplesmente não está presente. E aí vem a quinta barreira que as perversões sexuais não respeitam, não observam, que é da diferença entre o todo e a parte. A gente chama isso numa linguagem mais comum de fetichismo, quando o interesse da pessoa não é mais pelo outro, como um todo, como esse que está diante de mim e me corresponde. É como eu, mas não é idêntico a mim. Não. No fetiche, eu levo a ideia de objeto ao limite, às últimas consequências. E aí é uma questão do pé, e só o pé. Recentemente, eu fui surpreendido por uma notícia que apareceu numa rede social de uma celebridade. Eu não me lembro se era do campo do jornalismo ou da TV, produção de novela, não me lembro agora, que comentou que nunca ganhou tanto dinheiro na vida como está ganhando num site para adultos, mostrando fotos e imagens e filmagens dos seus pés. É um mercado fetichista muito, muito rico, não é?
como também a questão do seio pelo seio, né, da vagina pela vagina, do pênis pelo pênis, essa cena desconectada do todo, não é? Na pornografia, a prevalência da parte em detrimento do todo é um dos artifícios. Por quê? Porque isso de alguma maneira mexe com essa nossa inclinação para uma objetificação do outro. Veja, Gênesis põe por terra tudo isso aqui. Gênesis diz: esse outro que vai me permitir vivenciar essa plenitude de vida é um outro diante de mim, como eu, embora não idêntico a mim, que me corresponde e com quem eu posso construir um caminho de vida. Semear com ele, como quem semeia com as mãos, prazerosamente no caminho da vida. Uma semente que gere nova semente, que gere nova semente. Multiplicai-vos e enchei a terra. Essa é a ideia bíblica e essa é uma questão freudiana que vale a pena refletir. De modo que toda experiência de sexualidade fora dessa indicação teológico-natural vai ser para a pessoa motivo de angústia. Angústia essa que, uma vez aparecendo na análise, pode ser tratada como um indicativo de sofrimento e uma necessidade de ressignificação, seja ela qual for, porque quem ressignifica é a própria pessoa e não o analista. Isso aqui é papo para um outro momento, tá certo? Espero que você tenha gostado tanto da conversa sobre o texto como as implicações psicanalíticas, sobretudo na teoria das perversões sexuais. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio, se Deus assim nos permitir. Tchau!